Bom dia a todos os presentes, a todos os que nos acompanham em direto nas plataformas digitais e particularmente aos munícipes da Ilha do Porto Santo. Antes de mais, agradeço o convite do Jornal da Madeira em meu nome, na qualidade de Presidente da Assembleia e dos deputados municipais representantes do povo do Porto Santo no órgão deliberativo do município, a Casa da Democracia. A Assembleia Municipal é o órgão com funções deliberativas e fiscalizadoras do município e tem competências para apreciar as grandes linhas da política municipal. No mandato 2017-2021, foram eleitos por sufrágio universal direto 15 membros à Assembleia Municipal e, conforme a lei, junta-se a Presidente da Junta de Freguesia eleita, membro por inerência na Assembleia Municipal. A Presidente da Junta é a autarca que tem mais proximidade às populações, conhece melhor a sua realidade e tem prestado um excelente contributo na Assembleia quanto às medidas que dizem respeito ao bem-estar das populações, transmitindo-nos as suas preocupações e anseios. Os membros são intitulados de deputados municipais e detêm uma série de poderes atribuídos pela lei, poderes que são exercidos em nome individual, como o caso do deputado que durante o mandato tornou-se independente, o deputado do Movimento Mais Porto Santo e os dois grupos municipais constituídos, do Partido Social Democrata, com 7 deputados, com o seu líder de grupo, e do Partido Socialista, com 6 deputados, com a líder do grupo municipal. Esta organização está em conformidade com a lei e nos termos do regimento da Assembleia Municipal. Sem prejuízo dos casos de cessação imediata previstos na lei e no regimento, o mandato dos membros da Assembleia Municipal tem a duração de 4 anos, iniciando-se com a cerimónia da sua instalação e cessando com a instalação da Assembleia que lhe suceder. Os poderes dos membros da Assembleia Municipal, posteriormente admitidos por renúncia de mandato ou pedidos de substituição, são verificados pela própria Assembleia, consistindo esta verificação de poderes na apreciação da regularidade do mandato. Como Presidente da Assembleia Municipal, quero expressar o meu apreço aos deputados municipais por manter o plenário num clima político respeitoso, em que o debate de ideias tem sido desenvolvido numa conduta de respeito pelos princípios da democracia e de cidadania, dignificando a instituição que todos representamos. Muitas vezes, na diferença e nas divergências, encontram-se também as melhores soluções para os problemas dos munícipes. Referência aos poderes mais importantes da Assembleia Municipal: elaborar e aprovar o seu regimento para um mandato, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, solicitar e receber informações através da mesa sobre assuntos de interesse para a autarquia e sobre a execução de deliberações anteriores, o que pode ser requerido por qualquer membro em qualquer momento. Deliberar sobre a constituição de comissões ou grupos de trabalho para o estudo de problemas relacionados com as atribuições próprias da autarquia, sem interferência no funcionamento e na atividade normal da Câmara Municipal.
tomar posição perante os órgãos do poder regional e central sobre assuntos de interesse para a autarquia, com propostas de recomendações ou moções. Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da autarquia, votar moções de censura à Câmara Municipal em avaliação da ação desenvolvida pela mesma ou por qualquer dos seus membros. Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, entre outros, aprovar as opções do plano e o orçamento, bem como as suas revisões, aprovar regulamentos, aprovar os documentos de prestação de contas, o balanço e a conta de gerência, aprovar empréstimos nos termos da lei, aprovar os quadros de pessoal nos diferentes serviços do município, apreciar as taxas municipais e aprovar os respectivos quantitativos, autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Em síntese, a Assembleia Municipal tem as competências de apreciação e fiscalização e as competências de funcionamento previstas no artigo 25 e 26 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o regime jurídico das autarquias locais. Caros munícipes e caros convidados, a Assembleia Municipal do Porto Santo tem o privilégio de funcionar no edifício emblemático e histórico da cidade, construído em 1756. O edifício dos Passos do Concelho, edifício com a sua história ao longo dos séculos, e presentemente é um imóvel com diversas valências, maiormente o Salão Nobre, onde se realizam as sessões de Assembleia, espaço igualmente utilizado para outras cerimónias protocolares e culturais, como lançamento de livros, conferências, sessões solenes, tertúlias, como o Dia da Mulher e o 25 de Abril, uma área onde funcionam também os serviços administrativos e presidência, equipada com novos equipamentos informáticos e novas comunicações, uma sala de reuniões que oferece aos deputados condições para o desempenho das suas funções. No edifício foi também adaptado um espaço para a realização de exposições, sendo utilizado maioritariamente por artistas locais para divulgar e exporem as suas obras artísticas. Tem servido também para divulgar registros históricos e culturais, como, por exemplo, a mostra documental e fotográfica do padre Eduardo Pereira, que retrata as décadas de 40 e 60, um passado que não está muito distante, mas que mostra aos mais novos como o povo porto-santense nunca cruzou os braços e sempre lutou pela sua sobrevivência, pela sua ilha, a Ilha do Porto Santo. A Assembleia Municipal, enquanto órgão municipal com poderes deliberativos, com as suas competências bem definidas, pautou a sua atividade durante o mandato vigente por uma fiscalização e acompanhamento da atividade do órgão executivo Câmara Municipal, tendo aprovado as propostas, sempre muito bem fundamentadas, que aquele órgão executivo submeteu à Assembleia Municipal, cumprindo todos os prazos, por imperativo legal, ao escrutínio da Assembleia, matérias da competência executiva que somente tiveram legitimação legal após a aprovação do órgão deliberativo.
A Assembleia, órgão ao qual presido com muita honra e orgulho, tem sabido até ao presente cumprir os desafios que lhe foram confiados pelos munícipes, tendo consciência, enquanto presidente deste órgão deliberativo, que é uma ameaça ao interesse público sempre que este se deixa capturar pelo órgão executivo, abdicando na prática do mandato conferido pelos eleitores, tendo expressão constitucional bem definida que o órgão executivo é responsável perante o órgão deliberativo. O número 1 do artigo 239 da Constituição da República Portuguesa. Tem sido uma caminhada, uma missão, feita com brio, responsabilidade e competência na valorização e dignificação deste órgão, a Assembleia Municipal, tendo proporcionado condições de governabilidade ao Executivo durante o mandato vigente. Como proposta da mesa da Assembleia Municipal, foi deliberada pelo plenário dinamizar o projeto da Assembleia Municipal Jovem, destinado aos alunos do 9º ano de escolaridade da Escola Básica, 2º e 3º ciclo e secundária, Dr. Francisco Freitas Branco. O projeto tem como objetivo motivar os jovens para o exercício de uma cidadania ativa e responsável que passa por valorizar a sua participação informada na defesa dos seus direitos e na assunção dos seus deveres de cidadão, preparando-os para o debate de ideias e estimulando o seu diálogo para a importância da democracia, da sua valorização e dos seus ideais, estimulando também a sua participação cívica na definição de políticas municipais mais diretamente relacionadas com as áreas da juventude, promovendo a aproximação dos jovens ao poder autárquico. Iniciamos este projeto no ano letivo 2018-2019 e foi incluído no ano seguinte nas atividades extracurriculares da respectiva escola. O desenvolvimento dos temas contaram com propostas e deliberações criativas e inovadoras, respectivamente o jardim com plantas autóctones e endémicas, que está a ser concretizado na Rotunda de São Pedro pela Câmara Municipal, a requalificação do parque infantil e, neste ano letivo, trabalharam o tema da violência doméstica e no namoro, sensibilizar para o respeito e a igualdade, com uma conferência para todos os alunos do 9º ano de escolaridade sobre esta temática. Como proposta da Presidente da Assembleia, decorrente de uma deliberação tomada em sessão ordinária no passado dia 29 de abril, foi de uma enorme justiça e pertinência prestar um singelo agradecimento aos presidentes de Assembleia que tiveram o seu início em 1976. Uma missão que outrora a população lhes confiou, um trabalho que merece o reconhecimento de todos e ser valorizado pelas atuais gerações que, se hoje vivem numa ilha virada para o futuro, é porque homens e mulheres lutaram com resiliência e empenho em prol de um desenvolvimento de uma ilha que abraçaram e carecia de inúmeras infraestruturas que tanta falta faziam aos porto-santenses. Esta singela homenagem decorreu na sessão solene do dia 24 de junho, dia do Conselho. Em termos de conclusão, embora a principal função das Assembleias Municipais, como de qualquer órgão
parlamentar, seja a de representar os interesses dos cidadãos e dos grupos de interesse na vida política do município, essa competência é exercida em condições materiais, algumas exíguas, onde a larga maioria das assembleias municipais não tem verbas destinadas ao seu próprio funcionamento. Mas como é legalmente reconhecida esta competência, neste mandato, a Assembleia Municipal propôs a inscrição de dotações discriminadas em rúbricas próprias para o pagamento das senhas de presença, transportes aos membros residentes e ausentes do município, bem como a aquisição de bens e serviços correntes para o seu funcionamento e atividades. É necessário, no quadro do município, ter um funcionário na Assembleia Municipal com efetividade de funções para dar continuidade e assegurar as tarefas de organização e de secretariado e de assistência técnica para as sessões municipais. Conforme a lei, os colaboradores são disponibilizados pela Câmara Municipal e vão sendo alternados, o que prejudica a estabilidade administrativa das Assembleias Municipais. A Assembleia Municipal tenta desempenhar também na prática uma função de educação cívica através da formação dos seus munícipes e de promoção de uma cultura democrática de debate e tolerância para participarem na vida política da sua comunidade local. Do ponto de vista formal e conforme a lei, há um modelo inclusivo possibilitando aos cidadãos participarem nas sessões da Assembleia antes da ordem do dia sobre questões de interesse pessoal ou comunitário. Concordo também com a opinião do presidente da ANAM, que é a Associação Nacional de Assembleias Municipais, que é uma necessidade absoluta de existir uma assessoria técnica aos deputados municipais, no que toca à apresentação do orçamento, apresentação das contas. Isso seria possível através do recurso ao revisor de contas, acrescentando no contrato que prestará à Assembleia os serviços sempre que o solicitar. Em suma, a Assembleia Municipal, por vezes, tem um papel ingrato no funcionamento da democracia local, porque se, por um lado, é tida como o órgão mais representativo do município, por outro lado, é tida socialmente como poder menor na governação local, sendo uma falácia, e que entende a ser cada vez mais esbatida esta ideia, que não tem suporte legal. A Assembleia Municipal é o órgão democrático por excelência. Tenho dito, agradecendo novamente o convite a mim endereçado e aos deputados municipais do município do Porto Santo pelo Jornal da Madeira. Muito obrigado pela vossa atenção.